situação é a seguinte, pessoal. Ah, isso aqui tá no quadro que o moleque do 8º ano falou que ele dorme lá pelas 24h30 da noite. Aí eu escrevi aqui, eles queriam fazer uma figurinha minha. Eles acham que eu sou meme. Todo dia eles querem fazer figurinha minha. Mas se liga só, já falando do conteúdo agora. Como eu já deduzia que iria acontecer isso e que vocês provavelmente não iriam assistir, né? Então, aquele de quarta-feira é um vídeo, sim, que eu explico a parte final do conteúdo da função quadrática, mas é algo simples que eu consigo falar agora, tá? Porque, assim, nós aprendemos na última aula a determinar o vértice, não aprendemos? Naquela nossa aula lá de sexta-feira passada, nós não aprendemos a determinar o vértice? Uhum. Como que a gente determinava o vértice mesmo? Tinha uma formulinha para a gente Calma, deixa eu achar aqui, eu anotei. Isso, é isso mesmo, é isso que eu quero. Eu quero que vocês anotem as coisas. Ai, meu Deus, onde tá? Porque lembrar, até eu, a hora que eu vou dar aula, tem coisa que eu não lembro, eu tenho que ver onde eu anotei, eu tenho que ler de novo. Então, vocês têm que ter mais o hábito de anotar as coisas que a gente fala. Achei, professor. Aqui. Vértice, entre parênteses, menos B sobre 2A. Então, no caso, é o x-vértice e y-vértice, né? Então, o x-vértice é menos B sobre 2A. 2A. E o y-vértice é? O triângulo que eu esqueci o nome. Menos delta. Menos delta e 4A. Sobre 4A. Beleza. Nós fazendo isso daqui, nós vamos determinar o vértice dessa parábola. Quando você começar a construir o gráfico da função quadrática, você pode já começar por isso, para descobrir onde é o vértice dela. Beleza. Você vai analisar a função quadrática, a primeira coisa, olhou para ela, a primeira coisa que você vê é o que mesmo? Onde corta o Y. Onde corta o Y, ótimo, beleza, que é o C lá. Isso. Mas a outra coisa que você tem que olhar para ela e já definir. Com relação ao desenho que ela vai ter, o gráfico. Se o A é positivo ou negativo. A concavidade. Isso. Se a concavidade vai ser para cima ou para baixo. Então, nós temos o A maior do que 0, a concavidade é? Para cima. Para cima. Pra cima. Assim. Se o A for menor do que 0, a concavidade é? Para baixo. Para baixo. Para baixo. Assim. Em ambas as situações, nós temos esse cara aqui, que é o vértice, tá? E o vértice, ele está aqui, ó. Esse é o vértice dela, tá? Por que que é o vértice? Ela começou, vamos pensar aqui na montanha-russa. Tá descendo, 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 descendo. Hora que passar por esse ponto que é o vértice, o que que vai começar a fazer? Subir. Vai começar a subir. Mudou o sentido. A mesma coisa aqui. Tá subindo, 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 subindo. Hora que passar aqui, vai começar a descer. Esse é o vértice. E o da aula passada, que foi de quarta-feira que eu deixei o vídeo para vocês, até era um vídeo bem curtinho ali, né? Mas sim, com relação ao tempo da nossa aula, o vídeo é curto. Eu falo sobre ponto de máximo e ponto de mínimo. O que é isso, professor? Ponto de máximo e ponto de mínimo? É dedutivo isso. Pensa só comigo. Ponto de máximo. Ou seja, é uma ideia, tá dando a ideia do que na cabeça de vocês se eu falar ponto de máximo? Ponto é um ponto. Mas se eu falar máximo, é o máximo que ele vai atingir, não é? Uhum. E aí você olha para as duas situações aqui. O ponto de máximo, ele se encaixa em qual? Na de baixo. Na de baixo. E o ponto de mínimo se encaixa em qual? Na de cima. Então, quando nós temos o A maior do que 0, a concavidade é para cima. Fato, já
decoramos isso. A maior que zero, concavidade para cima. E quando nós temos a concavidade para cima, nós temos o ponto de mínimo desse gráfico nosso. Esse é chamado ponto de mínimo, que nós conseguimos determinar através disso daqui, x vértice e y vértice, tá? Beleza? Então, eu peço para vocês, se vocês puderem, depois vocês assistam lá aquele videozinho, vai ajudar bastante, que lá eu especifico mais a situação, porque senão aqui eu daria de novo aquela aula, então não faz sentido. Então, depois vocês assistam lá, nem que vocês vão passando assim um pouquinho para frente, pega alguns pontos lá que eu falo algumas coisas, que eu friso alguma coisa. Eu fiz lá uma construção do gráfico também, já é uma coisa que já vai ajudar você. Já vai ajudar vocês. Então, vai ajudar vocês. Mas o fato é o seguinte, A maior do que zero, concavidade para baixo, e eu tenho concavidade para cima, e eu tenho ponto de mínimo. Concavidade para baixo, né? O A menor do que zero, concavidade para baixo, eu tenho o ponto de máximo. Ou seja, vamos pensar em altura aqui. A altura máxima que essa montanha-russa vai subir é a altura mínima, né? A altura mínima que ela vai descer, tá? A altura mínima que ela vai descer. Agora vamos lá finalizar todas essas atividades relacionadas a funções quadráticas aí. Deixa eu pegar a apostila. Professor, a minha apostila 4 perdida, daí eu vou imprimir ela, e para não imprimir à toa, a professora falou para mim perguntar para os professores até que página eles iriam da apostila. Qual que você vai? Até que página? Difícil é falar isso, né? Jesus Cristo. Mas como que você fez para perder a apostila, minha filha? Ela perdeu a caixa inteira. Gente, eu olho pra minha caixa todos os dias, ela fica ali em cima. Na minha também. Ô, professor, Maria Eduarda pediu pra avisar que ela não vai participar porque a mãe dela saiu ontem de Santo André. Online agora. Ah, Maria Eduarda, poxa vida, acabou com a graça. Não, é por causa que, tipo assim, minha mãe tinha chegado, a hora que eu tinha mandado, acabei de mandar o áudio, minha mãe chegou, daí... E você não avisou, né? Fez eu passar Não, vergonha. porque eu já tava entrando na live. Vamos lá, se liga aí. Perguntinha rápida aqui. Vamos ver, porque tem alguns pontos, pessoal, por mais que vocês anotem, mas tem alguns pontos, ponto que eu digo, não é o ponto agora não, algumas situações que vocês têm que lembrar, tá? Quando falar, por exemplo, em função quadrática, vocês têm que lembrar. Se eu falar em função quadrática, eu tenho uma função do segundo grau, se eu calcular o delta dela, e eu calcular o Bhaskara, o x', o x duas linhas. O que é esse x', x duas linhas na construção do nosso gráfico? Ponto cardeal. É onde vai passar cortar o X. Perfeito. Esse x' e esse x duas linhas são os pontos em que esse gráfico nosso, essa parábola nossa, vai cortar o eixo X. Então, isso vocês têm que lembrar também. Então, perceba que para você esboçar o gráfico, né? Claro que daí vocês têm que praticar bastante isso, que daí vai ficar muito mais claro. Você calculando o vértice e calculando o Bhaskara, você já tem 3 pontos. E aí você consegue fazer o esboço dela, tá? Uhum. E ajuda bastante. Porque em provas externas, eu digo provas externas assim, por exemplo, vestibular, ele não vai querer que você desenhe perfeitamente. Ele vai perguntar assim, nessa função quadrática, vou dar um exemplo. O gráfico corta o eixo X no mais 4. E daí, como você vai saber? Você vai ter que ali calcular o x', o x duas linhas. Se der 4, você sabe que ela corta. Então, por quê? Porque você tem que lembrar que no desenho do gráfico, ela passa por ali. É mais ou menos assim. Então, vocês têm que estar ligados nessas coisas. Vamos lá na página 124, então. Isadora. Isadora Cardoso. Eu vou tentar fazer uma previsão aqui da até que página a gente vai, mas é difícil falar. Então tá. Eu pretendo cumprir essa apostila com vocês. Na verdade, nós deixamos um capítulo para trás, né?
Mas é assim, pessoal. Dos capítulos... Ó, nós temos o capítulo 11, né? Pera lá, deixa eu ver uma coisa aqui. Nós estamos no capítulo 10, aí depois nós temos o capítulo 11, que é matemática financeira, e nós temos o capítulo 9, que eu deixei para trás, que é a apostila 3. Sim. Nós terminando hoje essa função quadrática, nós vamos voltar no capítulo 9, tá? Beleza. Nós vamos voltar no capítulo 9. Porque daí, entre matemática financeira, medidas de comprimento de informática de volume e o capítulo 9 é mais importante, tá? Então tá. Vamos lá, então. Se liga. Página 124. O exercício 10. Só confirmei para mim. O exercício 10 já foi feito? Já? O 11? Não. O 11 não? Na verdade, era para vocês terem feito, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Ó, esse daqui vai dar na veia. Essas três funções vai dar na veia. Tá? Nós não vamos precisar construir aquela tabelinha, aquele monte de número, não. Nós vamos pegar apenas os pontos cruciais ali, que vai nos dar o esboço dessa parábola. Olhou para a função da letra A. Você já sabe que a concavidade dela é o quê? Pra cima. Concavidade para cima. Perfeito. Você já sabe que ela vai passar um dos pontos ali, você já sabe qual é? Menos Menos 2. 2. Menos 2 de quem? Do Y. Do Y, perfeito. Então você já vai lá e já marca menos 2. Uhum. Tá? Ok. Próximo passo que a gente vai fazer. Então nós estamos na página, qual que é? 124. 124, exercício 11, eu coloquei 5. 11, letra A. Nós já sabemos, então, que um dos pontos dela é o ponto 0 e menos 2, certo? Que é onde ela vai cortar o Y no menos 2, perfeito? Uhum. Sim. Eu sei que ela passa por ali. Calculem para mim agora o vértice dela, que é o x vértice, y vértice, que eu comecei falando hoje. Lembrando que o x vértice é menos b sobre 2a e o y vértice é menos delta sobre 4a. Calculem o x vértice, que eu vou calcular o delta rapidinho para vocês. Eu já dou o delta, vocês já calculam o y vértice, tá? Beleza. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ó, lembrando que essa daí, a função que nós temos ali é a f de x igual meio de x quadrado menos 2. Menos 2. Então, o a é meio, tá? E o b nós não temos. Uhum. Então, calculem aí o x vértice para mim. Quanto deu o x vértice? Do 0. 0. Só de você saber que você não tem b, vai ficar 0 dividido por 2 vezes meio. 0 deu 0. Beleza? E o y vértice? Ó, deixa eu só mostrar para vocês o delta aqui rapidinho. Não assustem porque tem uma fração, tá? Mas, ó, aqui 0 menos 4 vezes o a. O a é meio vezes menos 2. Então, aqui eu multipliquei. Menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Menos com menos, mais. 4 vezes 1 vezes 2, 8. 8 dividido por 2, delta igual a 4. Calcula o y vértice para mim. Ok. Quanto deu?
Menos 2. Y vértice o delta deu 4, então eu já vou até apagar ali, nós já sabemos que o delta é 4. Como aqui é menos, fica menos 4 dividido por 4 vezes meio. Menos 4 dividido, 4 vezes 1, 4, dividido por 2, 2, menos 2. Perfeito. Qual que é a coordenada que nós encontramos, então? X vértice é 0 e o Y vértice? Menos 2. Menos 2. O que é isso daqui? É a É a mesma. mesma coordenada. Então, peraí, professor. Quer dizer que esse vértice que nós encontramos é esse mesmo ponto que nós já marcamos no início? Sim. Bateu, deu certo ali, nesse caso. Quer dizer que onde ela vai passar no menos 2, você já sabe que é o vértice dela. Então, nós vamos ter algo assim, ó. Se você tem um plano cartesiano ali, ó. Ó, aqui está o menos 2. Vamos colocar lá, ó, menos 2. Eu já sei que ela passa por aqui. Eu já sei que ela passa por aqui. Só que eu não sei se ela é uma parábola assim, se ela é uma parábola assim. Eu sei que a concavidade dela é para cima e que aqui é o vértice. Só que eu não sei isso daqui dela, onde ela vai cortar o X. Onde que ela vai cortar o X? E como que eu faço para descobrir onde ela vai cortar o X? Termina o negócio de Bhaskara, não é? Isso. Se nós temos que o delta é 4, nós vamos fazer agora x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Ô, professor, essa conta que você passou agora do x é igual a menos b e tudo mais, você faz ela pra mim, por favor? A fórmula? Essa? É. Para fazer ou a fórmula você quer? Não entendi. Não, eu queria que você fizesse. Não, eu vou fazer. Vamos lá. X é igual. Menos b. O b é 0, nós não temos. Mais ou menos. Raiz de 4 sobre 2 vezes meio. X é igual. Mais ou menos 2 sobre... ó, mais ou menos, já tirei a raiz aqui. Mais ou menos 2 sobre 2 vezes 1, 2. Certo? 2 dividido por 2, 1. Então, nós temos aqui que o x' é menos 2 e o x duas linhas é mais 2. Onde que ela vai passar, então? No menos 2. No menos 2 do x. Então, você vem aqui no x, marca o menos 2. E no mais 2 do x aqui. E esse aqui que já estava marcado. Ah, professor, então ela vai ter uma cara assim? Sim, ela vai ser desse jeito. Então, perceba que nós não precisamos ficar com aquela tabelinha toda hora, sabe? Porque aqui nós estamos tratando do esboço dela. O esboço, nós encontramos esses 3 pontos, já deu para a gente fazer o comportamento dela como vai ser. Entenderam? Uhum. Manda ver na letra B, então.
Pessoal, aqui, ó, rapidinho. G de x é igual menos x ao quadrado mais 1. Concavidade? Para baixo. Para baixo. Ótimo. Vai cortar o eixo y no mais 1. Era aí uma coisa, então, professor. Eu tenho o ponto já 0 e mais 1, que é onde ela vai cortar o eixo y. Certo? Se você for para o próximo passo que nós fizemos na anterior, que foi calcular o x-vértice e o y-vértice, você já sabe que o x-vértice vai ser quanto? 0. 0. Por quê? Porque eu não tenho b nela. E a fórmula do x-vértice é menos b. Se eu não tenho b, vai dar 0 aqui em cima, eu sei que o x-vértice já vai ser 0. E o y-vértice, quanto será que vai dar? O y-vértice vai dar 1. Vai dar a mesma coordenada, de novo. Tá? Então, vocês já começaram a perceber o quê? Que quando falta o b, o vértice dela, preste atenção, quando falta o b, o vértice dessa parábola é o próprio C aqui, onde ela corta o y, certo? Ótimo. Depois disso, nós precisamos descobrir onde ela corta o eixo x. Ou seja, nós vamos calcular o x' e x2'. Então, nós vamos lá, delta. Menos b ao quadrado. Opa, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual 0 menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 1. Delta é igual menos 4 vezes menos 1, mais, menos com menos mais, 4 vezes 1 vezes 1, 4. Delta é 4. Beleza. Vamos para o x' e x2' agora. X é igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. X é igual menos b, não tem, é 0, mais ou menos raiz de 4 sobre 2 vezes menos 1. O a nosso é menos 1. Nós vamos ter aqui, então, que o x é igual a mais ou menos 2 dividido por menos 2. Para vocês não se confundirem, vamos fazer assim, é mais ou menos o 2 dividido por menos 2. X é igual a mais ou menos menos 1. Eita, professor, e agora? O que virou? Não consegui entender. Quanto deu de vocês? Vamos ver se vocês chegaram aí, no que vocês chegaram. Os valores de x. Menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Peraí, que aqui eu coloquei algum sinal errado. Peraí, deixa eu só ajustar aqui. Mais ou menos, raiz de delta, menos 2. Pessoal, é que assim, eu tô tentando acelerar um pouco, porque na minha cabeça vocês tinham feito isso, seria mais rápido a correção, mas não tem problema, eu sei que vocês estavam muito ocupados fazendo as coisas e sem problema nenhum, fiquem tranquilos. Mas o fato é, como eu tô indo mais rápido aqui, eu tô pulando algumas partes e vocês vão olhar assustados assim, meu Deus, mas vai dar mais 1 e menos 1, tá? Então vamos lá. Se nós pensarmos no nosso desenho agora, no gráfico, vamos lá. Eu já tenho uma coordenada que é aqui, certo? 1. Já marcaram esse ponto? Sim? Sim. Sim. Tá. E o outro agora é o menos 1 e o 1. Que é o valor do x' e o x2'. Valor do x' e x2'. Já dá para fazer o esboço dela? Claro que dá. Vai ficar assim, ó. Ficou assim de vocês? Sim. Perfeito. Aqui que eu já vou pegar, vou aproveitar e vou dar um gancho nessa situação. Essa daqui, ela tem um ponto de máximo ou ponto de mínimo? Máximo. Ponto de máximo. Puxa uma flechinha, já vamos aproveitar, vamos fazer isso. Já escreve aí, ó, ponto de máximo. Ponto de máximo. Tá?
Na anterior, era um ponto de máximo ou mínimo? Mínimo. Mínimo. A anterior era mínimo, vai lá, puxa a flechinha, ponto de mínimo. Ou seja, o máximo dessa é 1. Por quê? Daqui para cima não existe mais parábola, ó. Aqui ela volta a descer, então não existe. Por isso que chama-se ponto de máximo. E a outra é ponto de mínimo, por quê? Porque do menos 2 ali para baixo, não existe mais parábola. Tá? Agora essa terceira, eu não vou fazer conta nenhuma. Eu só vou desenhar ela. Vai, 2 minutinhos aí, para vocês fazerem. Beleza. Porque os valores ali de A, de B, tá bem tranquilo. De A e de B não, né? De A e de C. Pronto? Quase. Acabei. Não sei se a minha tá certa. Vamos ver agora. Primeira coisa ali. Marcar o mais 2. Marcar o mais 2 do Y. Perfeito. E já concluímos também que ele é vértice dessa parábola. Uhum. Por quê? Porque eu não tenho o B ali. Certo? Porque a cavidade é para baixo. E a concavidade é para baixo. E esse daqui é um ponto de Máximo. máximo. Um ponto de máximo. Perfeito. Quais os valores de x e x duas linhas que vocês encontraram? -1 e 1. Menos 1 e 1. Então, ela vai passar aqui e aqui. Então, nós temos uma parábola assim. Quase igual a outra. Quase igual a outra. R$125 não precisa fazer, tá? Nós não vamos fazer ela. Ai, que pena.
Pai, professor, só de raiva dava tarefa só pra Isadora fazer essa carga. Vamos lá, Perde quanto rancor. página 130. Ok. Número 1. Professor, você vai no ensaio? Sim. Eu vou com o pessoal da rádio lá pra gente já ajeitar tudo hoje. Agora na parte da tarde. Meu Deus do céu. Ô, meu irmão, ele ganhou um violão. Agora ele tá demais, ele fica batendo toda hora pra mim tocar. Vamos lá. Número 1 da 130. Página 130, número 1. Escreva as coordenadas do ponto de interseção do gráfico de cada função com o eixo Y. Se você ler aqui, você entende o que está perguntando? Mais ou menos. Se fosse para você responder isso daí, o que você faria? Quero saber também como está a interpretação de vocês. Escreva as coordenadas do ponto de interseção do gráfico de cada função com o eixo Y. Ele está pedindo o quê? Pra escrever as coordenadas de Tá, interseção. não, eu sei, mas o que Porque você corta o eixo. escrever as coordenadas do ponto da intersecção do gráfico da função com o eixo Y? Achar o... Ele tá pedindo aquele ponto que passa no Y. O ponto que passa no Y, perfeito. Ele quer saber qual é o ponto, né? Qual é a coordenada por onde passa no eixo Y. E para quem que eu olho para descobrir? Pro C. Você. É. Só Perfeito. isso. Só isso, tá vendo? Ai, eu fiz esse Nossa. exercício assim, só que daí eu fiquei, meu Deus, não é possível. Mas não tem segredo, vocês têm que confiar em vocês. Ele está pedindo, ó, cada função com o eixo Y, com o eixo Y. Ele quer a coordenada do gráfico da função com o eixo Y. Ele quer saber onde corta o eixo Y. Na letra A, então, qual que vai ser? 0 ou 0,10. 0, muito bem. 0 e 10. Na letra B, Não corta no eixo Y, né? e agora? O que acontece? Ah, professor, meu Deus, tem um π x ao quadrado menos x. Não interessa o que tem antes, interessa o C. Tem C? Não. Não, então é o 0 e 0. Porque, ó, sempre que tem C, o valor do C é o nosso Y, o outro é sempre 0. Sim. Uhum. Não tem o C, é 0 e 0. Ok. C, 0,6. 0,6. 0 Ah, é assim, disfarça. e 6. E a letra D? 0 e menos 10. Menos 10. 0 Nossa senhora, se eu soubesse que era desse jeito. e menos 10. Perfeito. Muito simples, né? Uhum. Número Tá 2. na prova, assim. Não, mas pessoal, os exercícios da prova vão ser... Eu vou perguntar situações desse tipo. Aonde que corta, sabe? Não, porque não vai ter como eu pedir para você desenhar o gráfico. Você entendeu? Eu vou querer saber essas situações, que isso que vai mostrar para mim se você realmente entendeu ou não. Tá? Número 2. Em cada item apresenta o gráfico de uma função dada por uma função quadrática, x ao quadrado mais bx mais c. Determine para cada uma delas se os coeficientes a, b e c são positivos, negativos ou nulos. Vamos lá. Na letra A, se nós olharmos somente para o gráfico do jeito que ela está ali, o A dela é positivo, negativo ou nulo? Negativo. Positivo. Positivo por quê? Uhum. Porque A a Cavidade tá pra pra cima. cima. Porque a concavidade é para cima. Perfeito. O B, já eu vou falar sobre como nós vamos determinar o B. Mas primeiro vamos olhar o C ali. O C é positivo, negativo ou nulo? Negativo. O C é onde corta o eixo Y. Onde ela está cortando o eixo Y? Ali, quase no menos 1. Quase no menos 1. Então, está cortando numa parte negativa. Então, negativo. Vocês não vão confundir, eu estou falando C, mas o C daqui, ó. Não é a Ah, tá. alternativa C, não. Eu sabia que tinha gente que estava fazendo isso.
Cada alternativa. Ah, mas peraí, agora isso aí. O A e o B é positivo? O A é positivo e o C é negativo. O B a gente não fez ainda. Ah, é que eu tava vendo no outro B também. A, B, C. Aí nós temos o B aqui, que vai ser A, B. Ai, meu Deus do céu. O professor sabia até quem era já que estava fazendo isso. O B. Se eu não fizer isso, Não, não eu é. sabia quem era, mas eu tinha certeza que tinha alguém fazendo isso. A, B, C. Então, aqui, nós temos que o A é pose e o C é negativo. Beleza. Já nós vamos falar do B. Vamos para B para falar do ABC agora. Tudo bem. O A, negativo ou positivo? Positivo. Positivo, com cavidade para cima. O C, negativo ou positivo? Positivo. Positivo. Está cortando ali para cima do 1. Então, positivo. Lá na letra C, o A, Negativo. negativo. O C, Calma aí. Positivo. o C positivo. Pessoal, esse aqui dá para a gente falar do B já. Mesmo que vocês não saibam como definir, mas se você parar para pensar, o B dessa daqui seria o quê? De qual? O B dessa C nossa, o B dela. Os três últimos gráficos que nós fizemos no exercício anterior ali, todos eles tiveram vértice em cima da onde? O vértice foi em cima da onde? Do eixo Y. Todos eles, o vértice foi do eixo Y. E todos eles faltava quem para nós? O B. Faltava o B. Então, professor, eu posso concluir que quando falta o B, o meu vértice é em cima do eixo Y? Sim. Faltou Então é nulo. o vértice é em cima do eixo Y. Nesse caso aí, o vértice está em cima do eixo Y. Quer dizer que esse B aqui é o quê? Nulo? Nulo. Olha isso. E a última? Na letra D, o A é o quê? Negativo. Negativo. O B é o quê? Oh, desculpa, o C. O B nós vamos falar já. O C é o quê? Eu acho que é Positivo? positivo. Positivo. Tá cortando ali para cima do zero, né? Então, Uhum. é positivo. Tá. Professor, como que a gente determina o B agora? Se é positivo, se é negativo, se é nulo? A parte do nulo vocês entenderam, né? Se o vértice estiver sobre o Y, não existe B. Agora eu quero que vocês dêem uma olhadinha na página 126. Volta lá rapidinho. Vai. Olha ali, ó. Aqui, ó. Esse aqui que nos interessa agora, ó. Isso aqui, ó. Esses desenhos. Ah, A parábola cruza o eixo Y. No ramo crescente da parábola, se o B maior que zero. Olha lá como que seria se o B, no caso aqui, maior do que zero, positivo. Tá? Se a concavidade é para cima, ela tá pro lado, ela tá jogada mais para cá. Se a concavidade for negativa, ela tá jogada mais para cá. Vocês conseguem entender? Ela faz isso daqui. uhum. Se o B for negativo, ela começa pro lado de cá, se a concavidade for para cima. Se a concavidade for para baixo, ela tá pro lado de cá. E aí, no último caso ali, nós temos o B sendo zero, né? Ou seja, nulo, que perceba lá que o vértice está em cima do eixo Y, tá? Então, vocês vão responder o B para mim agora, olhando aqui e fazendo assim, ó. Ó, tá entendendo? Aham. Entendendo. Então, vamos lá. Na primeira, o B vai ser o quê? Positivo. Negativo. Negativo. Boa. Negativo.
Nessa daqui, o B vai ser o quê? Positivo. Positivo, perfeito. Ô, louco, estão mandando legal. Nessa daqui, é nulo Calma, e... professor. Ah, tá. Muita calma. Não vai errar agora, vai. Ah, pronto. Consegui. Essa daqui é o quê? Positivo. Positivo. Positivo, mandou legal. Positivo. Beleza. O professor quase morreu. Muito bem. Então, ficou definido dessa maneira aí. O B, na verdade, você vê poucos exercícios perguntando sobre o B nesse sentido. Sempre está relacionado mais à concavidade da parábola, onde corta o eixo Y. Mas é bom vocês verem que dá para saber também. Número 3. Identifique os gráficos a seguir se são funções quadráticas. A letra A é quadrática? Não. Não. É uma reta. É uma função afim, aquela ali. A letra B? Sim. Sim. A letra C? Não. Sei. Não sei. Eu acho que não. Eu também acho que não. Não é. Ah, professor, mas é uma parábola. Não, mas tá de lado, aquilo ali é outra coisa. Como não? A letra C não é, porque é concavidade para cima ou para baixo. Ali o negócio tá de lado, então não é. Beleza. E a letra D? É. Sim, beleza. O Y A número o 4. ponto passa pelo Y, né? Oi? Aí o vértice passa pelo Y, não é? Isso, na letra D ali, o vértice está em cima do eixo Y. Muito bem, Maria. Que é o 1, no caso. Então, nós já poderíamos concluir, por exemplo, que o B é negativo. Ou o B é nulo. Pois é. Na outra também, né? A outra também. Pois, né? Se liga só. Na número 4, determine, se possível, os zeros das funções a seguir. Se você ler uma pergunta dessa, você acha que ele está pedindo o quê para você? É aquele X' e X duas linhas. X', X2 linhas, porque eu falei lá para vocês no início que X', X2 linhas pode ser chamado de raízes ou os zeros da função, porque são os valores onde zera, de fato, né? Então, ok, ele quer o X', X2 linhas. Pessoal, aí é o seguinte, esse exercício 4, se ele quer o X', X2 linhas, nós vamos ter que fazer Bhaskara para encontrar o X', X2 linhas, certo? Tá. Nós não vamos ficar aqui fazendo Bhaskara agora, porque nós já resolvemos muito a equação do segundo grau esse ano, então eu vou colocar as respostas para vocês. Letra A, deu x' menos 2, x2 linhas, 1. A letra B. Aí, a hora que vocês estiverem com tempo aí, vocês façam isso, tá? 5, pega esse final de semana e façam. Já que vocês não precisam votar mesmo. Graças a Deus. E eu, que tenho que estar lá às 6 horas da manhã. Por quê? Ué, mas não é só os idosos? Eu Você vai trabalho. trabalhar? Eu trabalho. Esses negócios é voluntário ou eles que têm que chamar? Ah, eles chamam. Mas esse ano podia pedir dispensa, mas eu perdi a data. Esqueci. Olha. A única que eu quero que vocês resolvam é a letra D. Ué? Façam a letra D. Ô, professor, quanto que... Você consegue ver aí quanto que dá o delta das... Ih, deixa eu ver. Ou não tem, só tem o resultado? Ah, tem sim, tem sim. Na letra A, o delta é 81. Delta igual 81. Vou colocar os delta também aqui. Delta igual 81. Na B, o delta é 64. Na C, o delta é 1. Agora eu quero que vocês façam a letra D aí. Tá bom. Eita. Eu tô com dor de barriga hoje, velho. Tô até pensando no ensaio já. Por isso que eu demorei para mandar o link. Fazer o quê? Meu Deus. Fazer o quê? Ai, que dó.
A professora de Laura falou que hoje você ia lá com o pessoal da moleca e que era pra gente ensaiar, pra vocês verem como é que ia ser. É isso aí. Vocês enfeitaram o palco? Tava enfeitando ontem, tava começando Tava a enfeitar. enfeitando, não? É, quando a gente tava indo embora. Massa. Vai ser tudo no tema da nossa camiseta. Ah, vá, cara. Ano passado ter não nossa teve tema camiseta, de né? Charles Chaplin. Ano passado foi também? Professor, Não. você vai ter nossa camiseta, né? Não entendi. Foi ano passado. Você vai ter Você nossa comprou essa camiseta, né? camiseta? A minha mãe queria tá bom. usar ela, Chama a gente, mas né? que linda pra sua cara. Professor, o delta vai professor. dar negativo? É, Hã? o delta Delta dá vai dar negativo? negativo? Ah, então. Como que Tá, faz mesmo agora- quando dá Ah, negativo? O que Não mais me faz, interessa eu agora, o que mais me interessa não é, claro, o fato é vocês acertarem aí os cálculos, sim, isso é importantíssimo. Mas agora que eu vou saber se vocês realmente entenderam. Na letra A, onde essa função corta o eixo X? Menos No 6. menos, Não. no menos Não. 2 e no 1. Na letra A, ela corta o eixo X no menos 2 e no 1. Uhum. Tá, quando você fala do menos 6, não é um ponto? Então, mas o menos 6 é onde ela corta o Y. Ah, tá. Não. Ah, se for. Tá bom, tá bom, tá bom. É, então cuidado, cuidado. Tem que prestar muita atenção nessas perguntas. Na letra B, onde ela corta o eixo X? O 5 e o menos 3. Uhum. 5 e no menos 3. Perfeito. Na letra C, onde ela corta o eixo X? Ah, daí é fração, né? Ah, não, é tipo, menos 3 3 sobre 2 2 e 1. e menos 1. Tá. Então perceba, eu já falei isso para vocês. Delta positivo, nós vamos ter sempre o quê? Duas raízes, Uhum. certo? Certo. Dois pontos diferentes. Quando o delta dá zero, vamos pensar em resolução da equação mesmo. Quando o delta dá zero, acontece o que mesmo com x' e x2'? Fica um só. Eles são iguais, né? É Uhum. aquele momento onde a parábola ela vai apenas tocar o eixo x, certo? Lembra que eu falei para vocês? Tá. E nessa letra D que o delta deu zero? Não corta. Deu negativo, né? Isso, desculpa, deu negativo. Nota, né? Não corta. Né? Não corta o eixo X. Ele corta o eixo Y no menos 5, mas não corta o eixo X. Certo? Entendido? Uhum. Sim. Beleza, então. Vamos para a próxima. Ó, a número 5. Eu preciso saber se vocês leiam ela e me falem o que o exercício número 5 está querendo. Tá, calma aí. Eu acho que tá perguntando. Ah, é pra A gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez na outra. É, se o X' e o 2', eles são diferentes, É. iguais, Ou ou se se eles não são iguais. tem, né? É o que a gente fez na outra. É, E para você definir isso, a gente precisa calcular apenas o quê? O delta. O O delta. delta. Aí você já consegue interpretar o que está acontecendo. Então, eu vou colocar aqui e vocês vão me falar. Número 5, a letra A, o delta deu igual a 5. Na letra B, o delta deu menos 8. E na letra C, o delta deu 0. Na letra A, o que acontece? dois Dois zeros distintos. Dois zeros distintos, ou seja, corta o eixo X em 2 pontos. Uhum. Perfeito. Na letra B, Dois zeros iguais. Não tem. Oh, opa! Não tem zero. não tem zero. E esse zero que a gente está falando, entenda, é onde corta o eixo X. Então, aqui, não cortaria o eixo X.
Uhum. E aqui, 2 zeros iguais. 2 iguais. Então, só assim, pensando, um esboço assim, rápido e simples, só disso que a gente vê. Se nós tivéssemos aqui, a concavidade dela é o quê? Dessa primeira. Olha para a função. Pra cima. Pra cima. Concavidade para cima. Ela corta o eixo Y no 2 e tem 2 zeros de cima. Então, provavelmente, o B dela ali é positivo, então, provavelmente, ela seria algo assim, ó. Um esboço dela. Essa daqui, nós temos, se nós tivéssemos aqui, concavidade para cima, corta no mais 1. Então, ela seria algo assim, ó, sem tocar o eixo X. E nessa daqui, concavidade para cima, corta no mais 2. Ela seria algo assim, então, ó. Seria assim, tá? Mais ou menos isso. Deixa eu ver. Não, vamos na página... Não precisa fazer esse 6. Vamos na página 135. Exercício 1 não precisa. O exercício 2... o exercício 2 eu quero. Vamos analisar ali, ó. Associe o gráfico de cada função quadrática às coordenadas de seu vértice, escrevendo o símbolo romano correspondente. O primeiro desenho ali, pessoal. Vocês estão vendo ali, né? Na página 135, o primeiro esboço ali. Aqui. Sim. Tá. Olhando os vértices que nós temos ali embaixo, qual que seria o que se encaixaria a ele? Pensa assim, se você fosse colocar ali, graduar as nossas retas, colocar 1, 2, 3, 4, o vértice dele seria qual? Encaixaria com qual ali? Hã? Peraí. Eu acho que é 4 e 1. Ó, eu vou fazer o esboço dela. Talvez vai ficar mais claro para vocês o que eu estou perguntando. Página 135. Exercício 2, o A. Ele tá assim, né, ó. Y, aqui 0, aqui X, e ela faz isso daqui, né, ó. Se nós fôssemos graduar esse vértice aqui, ó, esse cara, aqui possivelmente 4, possivelmente 1. Então, esse primeiro, ele associa com o 2, o vértice 2. O B associaria com qual vértice? Com 3. Com 3. Com 3, perfeito. E o C? 1. Muito bem. A cara de esgoto. Número 3. Determine as coordenadas do vértice do gráfico da função dada por... O que ele está querendo aqui? Ah, o X, não é? O vértice. O que, Maria? Não, nada. Então, a Mariana falou o vértice. Sim, determine as coordenadas do vértice. Mas para a gente determinar a coordenada do vértice, nós precisamos fazer o quê? O que é necessário fazer ali? Aquela formulinha, né? Eu estive vértice. Número 3, letra A, nós vamos precisar disso daqui, ó. X vértice, Isso. Y vértice. X vértice é igual a menos B sobre 2A, Y vértice é igual a menos delta sobre 4A. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, a apostila de vocês, ela não traz isso daqui, tá? Ela não trouxe isso daqui. Ah, não? Não.
Ela dá um outro caminho totalmente longo e diferente. Então, tenha em mente que, mas é dessa maneira aqui, tá? É muito mais fácil. Você joga o valor ali, você só desenvolve, né? Então, é isso que nós vamos precisar fazer. Como é continha, pessoal, não dá para a gente ficar aqui, né? Então, eu vou falar para vocês aí, ó. Vai dar -1 e -4. A letra A, -1 e -4. Depois fica aí para vocês fazerem os cálculos, tá? E na letra B, o par ordenado vai ser 3/4 sobre -7/8. Meu Deus do céu. 3/4 Senhor. -7/8. Aí, claro, professor, como que eu marcaria isso? Como que eu vou saber onde é esses pontos, essa coisa e tal? Você teria que dividir mesmo, de fato, e pegar o valor decimal e pensar onde que ele cortaria. Tá? Pensar não, analisar mesmo de fato lá na onde que é. Anotem aí e vamos para número 4. Pronto? Escreva a lei da função quadrática f em que o vértice é 1 e -1, o B é -2A e o C é 0. Ou melhor, aqui de fato ele está querendo qual que é a nossa função. Ele está querendo a nossa função agora. E ele dá apenas o vértice, ele dá o valor do B e o valor do C. Então, Que página que tá? hã? 135, exercício 4. Ah, tá. 135, exercício 4. Beleza. Se ele dá o valor C igual a 0, ele está dando o valor C igual a 0, nós já sabemos que vai ser uma do tipo assim, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado mais bx. Nós não temos C aqui, tá? Beleza. O B nós temos, que é quanto? -2A. Tá. O A ali, ele traz como A, mas poderia, por exemplo, ser o X nosso. Então, nós sabemos que ela vai ter algo assim, ó. AX ao quadrado mais BX, nós já estamos conseguindo definir que ela vai ser algo assim, AX ao quadrado menos 2x, porque o B nós sabemos que é -2, certo? Vamos determinar o valor do A agora. Tá? E como que nós vamos determinar o valor desse A, professor? A partir do vértice. Deixa eu ver a melhor maneira. Pensem aí que eu vou ver a melhor maneira para falar isso para vocês. Espera aí. Hoje você vai almoçar na sua casa, professor? Hoje, pelo jeito, vou, que eu estou escutando fritar um negócio ali. O que ela disse? Zoião, ovo. Ah, Que bonitinho. Ah, bonitinho. Pessoal, Professor, você podia deixar ela aparecer, né? Você nunca deixou ela aparecer. Hã? Ah, você deixou uma vez, você podia deixar ela aparecer, né? Mostra ela pra gente. Aqui, não, deixa ela lá. Não faz comida. Olha só. Vai. Deixa esse número 4 aí. Eu vou ter que dar um gancho numa coisa assim, muito longe para a gente fazer e nós precisamos dar uma acelerada aqui na situação. Vamos lá no exercício número... Deixa eu ver, número 5. Efetue os cálculos em seu caderno e associe a lei das funções cujo gráfico tem o mesmo vértice, escrevendo o símbolo romano correspondente. Tá, aqui nós teríamos que fazer todas essas, todas. Tá? Fazer isso daqui em todas elas.
para ver quais que têm os mesmos vértices, tá? Mas nós teríamos que fazer em todos, porque, por exemplo, você vai fazer a primeira F1 ali, tá vendo? Você vai determinar o vértice dela. Você vai ter que fazer a G1, G2, G3, G4 para ver qual que associa com ela. Tá? Isso, para ver qual que tem o mesmo vértice. Mas vamos lá. A ordem ali dos romanos vai ficar 3, 1, 4 e 2. A número 6 eu quero que vocês façam, tá? Número 6 dá para fazer aí. O que ele está pedindo? Qual que tem o maior valor? Maior valor o quê? Absoluto. Mas do quê? Do vértice. Então, vocês vão ter que fazer o vértice de cada uma delas. Vai lá. É igual essa que tá no quadro. Não, pera aí, ó. Isso. Vocês vão ter que utilizar isso daqui. Vocês vão ter que utilizar isso daqui. Faça da letra A. Comecem todos aí pela letra A. Talvez alguém começaria por outro, mas comecem todos pela letra A. Eu vou resumir para vocês já entenderem o que é esse valor absoluto que ele está falando aí. Vou deixar aqui, ó, que o vértice é calculado através disso. Então, o número 6 é isso que nós vamos utilizar. Vou calcular o delta rapidinho para vocês, enquanto vocês fazem isso. O delta ali vai dar 0, tá? Então, o delta ali vai dar 0. Qual foi o par ordenado, então, para essa função f de x igual x ao quadrado menos 2x menos 1. X ao quadrado menos 2x menos 1. Qual foi o par ordenado? X vértice, y vértice? Quanto deu esse? Oi, vocês estão aí? Quanto deu, Léo? A minha deu 1 e 0. Boa, 1 e 0, isso mesmo. Por quê? Menos B, só que aqui é menos, então vai ficar mais. E dividido por 2 vezes 1, que é 2, então vai dar 1. E o outro, como o delta é 0, 0 aqui em cima vai dar 0. Então, esse par ordenado é 1 e 0. Certo? Agora, façam a letra D para mim. D. Ah, agora vamos fazer a letra D. Ah, tá. A D é a Rx igual menos x ao quadrado mais 4x mais 4x menos 7. O delta dela vai ser Professor, se eu tenho uma divisão que os dois é negativo, vai dar positivo? numa divisão onde os dois é negativo? É. Tipo assim, x igual menos 4 dividido por menos 2? É. Negativo e positivo, isso aí.
Ai, que ódio. Ah, essa daí não vai ter o Y, Por quê? porque é negativo e daí não tem como. Pelo contrário, quando ele é negativo, ele não corta o eixo X, mas eu consigo vértice para ele. Ele tem vértice. Ele vai ser aquela que vai fazer isso daqui, ó. Mas eu tenho vértice. Mesmo sem cortar o eixo X, eu vou ter o vértice aqui, ó. Isso é normal, todo mundo confunde isso, tá? Porque fala-se lá no começo, quando o delta é negativo, para. E realmente, a gente para, não faz x nítidos duas linhas. Mas pensando graficamente, ele tem um vértice, sim. Uhum. Quanto que deu o x, isso daqui, nessa? Quanto que deu? 2. 2. 2? Positivo? Nossa, o exemplo que eu tinha utilizado aqui foi justo o exemplo que é o que acontece, né? Sim, por isso que eu ri. Vocês até acharam que eu estava resolvendo ele. Sim. Não, eu peguei valor aleatório. Foi até sem querer. Não. Eu ri ainda. E quanto é o Y? Calma. Menos 3, Menos 3? eu acho. Tô confiando, hein? Menos 3. Menos 3, isso aí. Agora, vamos pensar, pessoal. Ó, ele pergunta assim, ó. Assinale com X a lei da função cuja ordenada do vértice de seu gráfico tem o maior valor absoluto. A ordenada. Nós temos que lembrar de uma situação, e principalmente nas provas vocês vão encontrar isso. Não vai estar escrito eixo X e eixo Y, tá? Vai estar escrito abscissa e ordenada. Abscissa é X. Calma aí. O nome é abscissa? Para não esquecer. Abscissa, tá? Entendeu? Aham. Abscissa do É com X. H? Anota no quadro. Escreve pra ver como que escreve. Ixi, e agora? Como é que é? Aí, ó. Peraí. Gente, Mariana review da Cinza. Gente, eu tô aqui. Calma aí, deixa eu pegar o caderno, galera. Aí, tá no chat. No chat tem corretor, aí eu escrevi ali. Mas o fato que eu ia escrever certo mesmo. Eu ia escrever certo. Mas, de qualquer forma, só para garantir. Isso aí é o abscissa. É do eixo X isso. Né? Tá, peraí. Ó a Kátia brava aí no fundo. Você escutou? Então, bichinho. É porque ele colocou o violão na água. Na água? Violão na água. É aquele violãozinho de brinquedo, sabe? O dele, ele tinha quebrado. Aí minha mãe foi lá e comprou um hoje pra ele. Aí ela falou, ó, você cuida do seu violão. Daí ela tá brava com ele, porque ele não tá cuidando. Então, vamos lá, ó. Então, abscissa é eixo X, tá? E ordenada, eixo Y. Ah, é ordenado. Ordenada é eixo Y. Quando nós falamos em coordenada, presta atenção. Coordenada é isso aqui. Essa é uma coordenada 0 e 1. Coordenada 2 e menos 3. Mas ordenada refere-se a Y. Abscissa X. Então, ele está pedindo ali, ó, assinale com o X a lei de função cuja ordenada do vértice de seu gráfico tem o maior valor absoluto. Então, nós vamos olhar apenas para esse cara aqui, ó. Para esses caras, apenas para o Y, porque ele quer a ordenada. Tem maior valor absoluto. Qual desses dois é maior? A D? Ah, não é não. Ah. É estranho falar, mas nesse caso aqui o 0 é maior do que menos 3. Sim. Né? Porque esse é negativo.
certo? Só que ali ele pede valor absoluto, pessoal. E quando fala valor absoluto, é uma coisa que aprende lá no 7º ano. 7º ano não foi comigo, né? Não. É uma coisa que aprende lá no 7º ano que nós chamamos valor absoluto ou módulo, que é você pegar um número negativo e fazer isso aqui com ele, ó. Tá? Só isso, ó. Quando falar um valor absoluto de um número, é sempre o valor positivo dele. Se ele for negativo, ele fica positivo. Se ele for positivo, ele continua positivo. E aí podemos chamar de valor absoluto ou módulo. Então, nesse caso aqui, a letra D vai ser o maior. Se vocês fizerem com as outras lá, não vai dar maior do que 3 nenhuma delas. Beleza. Deixa eu ver uma coisa. Ó, o número 7, eu vou falar como que vocês vão fazer isso, tá? Porque vocês não fizeram ainda, então daí fica para tarefa aí, ou para nossa aula de segunda-feira, tá? Então, vou explicar o que vocês vão fazer ali, ó. Determine os pontos em que o gráfico de cada função cruza o eixo x e o eixo y. Em seguida, determine as coordenadas do vértice de cada uma das parábolas. Ele quer saber onde corta o eixo x e o eixo y. E nós já estamos cansados de falar onde corta o eixo x e onde corta o eixo y. Para determinar onde corta o eixo y, Olha o C. olha o C, beleza. Para determinar onde corta o eixo x, Faz o Bhaskara. faz o Bhaskara, perfeito. Então é isso que vocês vão fazer ali, para determinar para mim esses pares ordenados, tá? Aí na próxima aula a gente corrige isso. O 8 não precisa fazer, tá? Feio da passou. O Aí, professor, porque rapaz, você... Não, pode falar, você. Oi? Pode falar. A página 137 é onde começa essa ideia do ponto máximo e ponto de mínimo, tá? Que é o que nós falamos durante a aula de hoje, né? Ponto máximo que ela atinge é quando a concavidade é para baixo, é o ponto máximo. Ponto mínimo é quando a concavidade é para cima. No número 1 da página 139, tem um gráfico e tem a função ali. Determine se a parábola corresponde a cada função. Determine se a parábola correspondente a cada função tem ponto de máximo ou de mínimo. Em seguida, escreva as coordenadas desse ponto. Pessoal, só de você olhar para a primeira parábola ali, ó, estamos na página 139. Página 139, exercício 1, letra A. Só de você olhar para a primeira parábola, ela tem ponto de máximo ou de mínimo? Máximo. Máximo. Ponto máximo. Perfeito. Eu quero saber que ponto é esse. A função é menos x ao quadrado mais 4. Como que eu vou determinar esse ponto máximo e esse ponto mínimo, professor? Eu sei que ali é um ponto máximo, mas como que eu vou determinar? O ponto máximo ou o ponto mínimo, independente dele ser máximo ou mínimo, ele é o que da parábola? O vértice. Ele é o vértice. E como que nós determinamos o vértice? X, vértice, for. Então, calculem para mim esse daí. Vai lá. Sempre esqueço de fazer o delta. Ô, professor, Oi. o senhor sabe dizer se todos os professores nossos vão? Não sei. Não saber. A Jaline vai? Vai. Você deu parabéns pra ela, que eu falei pra você dar aquele dia? Eu dei pra ela depois também. Ah, tá. Uhum.
Professor do céu, mas minha mãe ficou tão brava com meu pai ontem. Com meu pai não. Os dois ficaram bravos. Por causa de não poder levar o André. Amiga, não tenho que ficar bravo, não é culpa da escola, é a vigilância sanitária. Minha irmã não vai também. Eu Os sei, meus mas também ela não tá brava com a Pessoal, escola. não vamos falar disso, não, senão, vixe, Maria, isso aí vai discutir o resto do dia e não vai para canto nenhum. É real. Ah, tô com fome também, Luquinha, tô com fome, mas vamos lá, pessoal. X vértice, Y vértice dessa. Calma aí, tô acabando. Quanto que dá o delta? Quanto que dá o quê? Delta. Não, passa aí. Foi, filho? Acabei. Vamos lá. Quanto deu, então, o X? Quanto deu o Zero. X? Hã? Zero. Zero. Beleza, vou só fazer assim, então. Ó. Aqui deu zero. E quanto deu esse? 4. 4. Pessoal, então a coordenada aqui, né, do vértice dessa função nossa é a coordenada 0 e 4, certo? Uhum. Ótimo. O ponto de máximo dela, então, é o ponto 0 e 4. Se vocês parassem para pensar, especificamente essa, você não precisava fazer cálculo nenhum aqui. Como assim, professor? Por quê? Olha para o desenho. O vértice dela está em cima de que eixo? Y. Do eixo Y. Quando o vértice está sobre o eixo Y, nós não temos quem? O B. O B. Se nós não temos B, o X vai dar quanto? 0. 0. E aí, se você olhar para o C, é quem? 4. Então, é o ponto 0 e 4. Então, essa especificamente, você nem precisaria de conta. Tá? Não tem problema. Você fez e acertou, ótimo. Tá? Façam aí, então, para mim a letra... Deixa eu ver. Faça aí a letra B para mim. Ah, primeira coisa, a letra B. Ponto de máximo ou mínimo? Mínimo. Mínimo, perfeito. Então, aqui, vou só fazer assim, ó. Máximo. Faça a letra B aí. Aqui vai ser de mínimo. Vocês mesmos já disseram. Qual foi a coordenada?
Vocês dão uma sumida, parece que Calma aí, calma aí. Só um segundo, professor. Eita, o que eu fiz aqui? Sim. Posso falar? Sim. Menos 2 e 5. Menos 2 e 5. menos 5. Então, aqui vai dar menos 2 e menos 5. Perfeito. Antes de finalizar a nossa aula, falta aí 10 minutinhos, nós vamos fazer esse exercício número 2. Eu respondi essa apostila de ponta a ponta, todos os exercícios. Se você perguntar para mim um exercício dessa apostila, eu vou falar esse número 2 aí. Ele é o melhor exercício que essa apostila tem, tá? Ai, Constelação no negócio aqui, gente. Ele é o melhor exercício que essa apostila de vocês tem. Número 2. Vocês vão entender por quê. Número 2. Em determinada localidade, as autoridades de saúde escreveram uma função quadrática para descrever a quantidade de pessoas enfermas a cada dia em decorrência de certa doença. Então, vamos entender o contexto. É por isso que eu já disse que esse é o melhor exercício. Eles desenvolveram uma função que determina a cada dia a quantidade de pessoas doentes. Por exemplo, no dia 1 teve tantos doentes, o dia 2 teve tantos doentes. Isso através de uma função, certo? Entendido até aí? Ó, a lei da função construída é f de n igual a menos 1 sobre 8, n ao quadrado mais 3n. Em que n é dado em dias e f de n a quantidade de enfermos após n dias do aparecimento do primeiro enfermo. Espera aí. Então, vamos colocar aqui, ó. Deus é mais. N é o dias, são os dias. E o f de n, entenda assim, pessoal. Vamos pensar em x e y. Eu dei um valor para x, eu tenho um correspondente para y, não é? Uhum. Quando nós fazemos aquela tabelinha, Sim. eu atribuí valor para x, consegui o valor para y. E o y, então que é assim, né? Ó, eu tenho lá a tabelinha assim, não é? Aí você dá os valores aqui, você encontra aqui através do cálculo, não é? Uhum. Esse y nós podemos escrever como f de x, não é? Sim. Nesse caso aqui, o nosso x é quem? N, que é o número de dias. E o f de n, ele fala que o f de n é a quantidade de enfermos. Ou seja, quando eu atribuir o valor 1 aqui, eu vou saber quantos enfermos teve naquele dia. Quando eu atribuir o valor 2, eu vou saber quantos enfermos teve no segundo dia. Estão entendendo a situação? Sim, sim. Ótimo, perfeito, perfeito. Agora vamos lá para a primeira pergunta. Letra A. Quantos dias após o aparecimento do primeiro enfermo aconteceu o pico da quantidade de casos? Qual foi a quantidade de enfermos nesse dia? E esse exercício, ele cai como uma luva para a gente no contexto que nós estamos vivendo hoje. Vocês já pelo menos associaram do que está falando ali, negócio Sim. de pico de casos, da quantidade, desde o primeiro e tal. Vocês estão conseguindo associar isso? Sim. Tá. E a pergunta, quantos dias após o aparecimento do primeiro enfermo aconteceu o pico da quantidade de casos? Qual foi a quantidade de enfermos nesse dia? Agora, vamos além. Isso daqui é uma função o quê? Quadrático. Função quadrática, qual que é o desenho do gráfico dela? Uma parábola. Parábola. Essa daqui, especificamente, ela tem concavidade para baixo ou para cima? Para baixo. Pra baixo. Para baixo. Então, nós vamos ter algo assim, ó. Ô, professor. Oi.
Então, o pico vai ser o vértice. Matou! Ai, meu Deus, obrigado, Senhor Jesus. Eu nem precisei falar. Nem precisei falar. Eu ia contextualizar até chegar aí. Você já entendeu. O pico que ele está falando é o vértice dessa parábola. Vocês entenderam? Conseguiu entender agora que a Isadora falou isso? Vocês conseguem imaginar isso? Porque você vai ter uma parábola, digamos que ela vai ser assim. Esse daqui é o pico dela. Ou seja, é o vértice dela. Porque os casos foi subindo, 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 chegou aqui, os casos vai começar o quê? Descer. Porque, ó, por exemplo, aqui no dia 1, nós vamos ter 7 casos, por exemplo. No dia 2, nós vamos ter 9 casos, por exemplo. Vocês estão conseguindo entender? Sim. Ótimo. Então, esse daqui é o vértice nosso, que é o ponto de máximo, que é a quantidade máxima de casos que nós vamos ter. Então, eu sei que está dando horário, mas falta 5 minutos, dá tempo ainda, a gente consegue finalizar aí. Vai lá, passa aí. Tá, e tem que achar igual do exercício 1, né? Isso. Você vai utilizar lá o x vértice menos b sobre 2a e o y vértice igual menos delta sobre 4a. Ô, professor, nesse XV, eu posso fazer em número decimal? Pode, sem problema. Eu fiz também. É porque tá ali 1/8, né? Aí vocês estão... Pode, sem problema nenhum. Só que não sei se deu certo. Quanto deu? Arma. Calma, muita calma. Ai, professor, depois você faz a conta? Sim. Ô, professor, você lembra daquela minha caneta de luz? Não sei se eu lembro, não. Ela tinha unicórnio na ponta, daí eu tirava o unicórnio e ficava ligando a luz. Eu achei ela agora. Eu tinha perdido. Eu só acho que tá errado. A minha também acho. Não, fica. Vamos lá, então. Aqui, ó. Fazer. Menos b vai ficar menos 3 sobre 2a. 2 vezes menos 1/8. Eu vou fazer assim, tá? Para vocês entenderem como é que é. Vai ficar menos 3 sobre 2 vezes menos 1, menos 2/8. O que a gente faz agora? Menos 3. Esse cara que está dividindo, ele vem multiplicando invertido. 8 menos 2. Ou melhor, você pode até deixar assim, ó, menos 8 sobre 2. Isso aqui vai dar 3 vezes, menos 3 vezes menos 8, mais 24 sobre 2, que vai dar 12. Beleza? Nossa, veio bonito. Nossa, nada a ver.
A Quanto questão é a deu seguinte, peso? Adoro. os valores que ele deu ali ficou complicado para trabalhar aqui, mas o importante é que vocês entenderam o contexto. Pessoal, deu 11h55. Quem quiser sair, pode sair, mas eu queria que vocês ficassem pelo menos mais um pouquinho só para a gente finalizar esse exercício. Porque senão até quarta-feira que vem vai perder toda essa... Vamos lá. Então, deu 12. Se nós calcularmos o y-vértice, nós vamos precisar calcular o delta disso, e etc e tal, e vamos chegar na resposta 18, tá? Meu Deus! Então, vamos botar a resposta aqui. Tá? O meu já tá no 0,05. Nossa, o meu deu menos 4,75. Gente. Então, nós sabemos que o vértice é 12 e 18. Agora, vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Vamos voltar ali na pergunta. Quantos dias após o aparecimento do primeiro enfermo aconteceu o pico da quantidade de casos? Se nós pensarmos no desenho, nós vamos ter o ponto aqui, que é o vértice. Esse daqui, ó. Nós vamos ter aqui, ó. Esse é o vértice dela. Que é isso daqui, né, ó. É o 12 e o 18. Esse daqui, ela vai ser algo assim. Opa. Ela vai ser algo assim, né, ó. Vai ser algo assim. A pergunta de novo. Quantos dias após o aparecimento do primeiro enfermo aconteceu o pico da quantidade de casos? 12. Tá, eu vou saber. 12. Muito bem. Perceba que eu estou puxando sempre daqui. Por quê? Ela vai ter que passar por aqui. Primeiro que ela já não tem C. Então, ela passa pela origem. E outro que, se você pensar no contexto, como que você tem pessoas negativas aqui? Sai daqui. Sai do caso 0. Então, quantos dias após o primeiro enfermo aconteceu o pico? Quantos dias? 12. 12 dias. E aí depois, qual foi a quantidade de enfermos nesse dia? 18. O pico. 18. 18 enfermos. Ah, eu gostei. Sim. Tá, agora que vai vir a parte mais gostosa ainda do exercício. Tá. Beleza, então vocês entenderam até aí, que é 12 dias e 18. Até porque, ó, o N, que nós chamamos de dias, que é o que está no lugar do X, é aqui, ó. N, é o nosso eixo N agora. Tá? Então, é o número de dias aqui. Agora, a pergunta da letra B. Em quanto tempo a doença foi erradicada? O que é uma doença ser erradicada? Eliminada. Eliminar essa doença. Beleza. Eu sei que com 12 dias, eu tive o pico de casos. Certo? Certo. Em quanto tempo aqui no caso dias, ela vai ser erradicada? Claro que aqui, para a gente descobrir isso, nós teríamos que fazer o delta. Teremos que calcular o delta, o x' e x'. Por quê? Aqui não é o 0 quando começou a doença? Começou, foi. Em algum momento ela vai tocar de novo aqui, não vai? E quando ela tocar de novo, quer dizer o quê? Que essa doença acabou. E é esse outro ponto que eu quero. Porque eu sei que é o 0, que é onde começou. Eu quero saber esse outro ponto aqui. Então, eu tenho que calcular o x' e x', para saber isso daqui, não é? Ah, sim. Só que se você parar para pensar, a parábola ela não é simétrica? Simétrica igual aos dois lados? Sim. Os dois lados, como assim os dois lados? Esse daqui não é o vértice dela, eu tenho um eixo de simetria aqui, ó. Até aqui ela andou quanto? 12. 12. Então, então para chegar no final tem que andar mais 12. Ai, Mais gente, 12. genial. Então vai cortar na onde? No 24. No 24. Então, quanto tempo demorou para essa doença ser erradicada? 24 dias. 24 dias. Eu vou pegar o meu mouse, é rapidinho. Enquanto isso, eu vou só espelhar a minha tela para vocês já terem uma ideia do que eu quero falar e já vamos finalizar. É mais um minutinho só. Tudo bem. Tem que escrever mais alguma coisa pro Sheila? Nossa, tô amando.
Ó. Dá uma olhada aqui a função, estão vendo aí? Uhum. É a função que o exercício nos deu. Ó, vou diminuir aqui um pouco. Dá só uma olhada. Com 12 dias, nós tivemos o pico, que é o vértice. 18 casos. Se eu pegar, por exemplo, com 4 dias, quantos casos eu tive? 10. 10 casos. Se eu pegar com 2 dias, eu tive, provavelmente aqui ele vai passar... Olha lá, eu tive 5 casos e meio, por exemplo. Claro que daí não faz sentido 5 casos e meio, né? Mas vocês conseguiram entender, né, o que eu estou dizendo? Uhum. Então, É com tipo 12 uma pessoa e meia. Uma mulher grávida, gente. Boa. Com 12 dias, tivemos o... E aí, aqui começa a diminuir os casos, até chegar no 24º dia, onde nós não temos mais caso nenhum. Então, demorou 24 dias para ser eliminada. Aí eu quero dar um gancho naquilo que vocês escutam falar na TV assim, a curva está diminuindo. Curva. Com relação à Covid. Vocês não Os escutam? casos estão diminuindo. Sim, Os casos sim. estão diminuindo, a curva está diminuindo. É isso daqui, ó. Aqui está aumentando, casos e casos e casos aumentando, passando dias, casos aumentando. Chegou aqui, não aumentou mais. Ou ela estabiliza, ou ela começa a diminuir, ou ela volta a subir depois. Tá? Uhum. Claro que aí, para a situação do Covid, não é uma função quadrática que vai definir, porque tem muitas variáveis, muita coisa. Né? Mas o fato é que, se você parar para pensar, isso aqui é a curva começar a diminuir até chegar no momento em que nós não temos mais caso nenhum no 24º dia. E aí, daqui para baixo, não nos interessa no contexto, porque está falando em números negativos, e aí não faz sentido no contexto. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza, beleza. Show de bola. Então, bom almoço para vocês. Até daqui a pouco. Obrigada, professor. Até, Valeu. tchau. Até. Tchau. Ninini.